O zumbido agudo de uma notificação vibrou sobre a mesa de Mogno, rasgando o silêncio calculado da cobertura de luxo. Na tela do celular de Tiago Almeida, uma imagem se materializou. Um erro de destino digital. O rosto de um bebê de 3 meses, envolto em um cobertor simples, com um sorriso puro e olhos que pareciam carregar o brilho do céu. As palavras inocentes que acompanhavam a foto, um golpe de doçura não destinado a ele, diziam: "Amiga, olha como nosso príncipe acordou hoje. Meu coração não aguenta." Por um instante, a fortaleza que Tiago ergueu ao redor de si, uma muralha de aço, vidro e números de 7 dígitos, desmoronou por dentro. Aquele rosto, aquela inocência, era o eco de tudo o que ele havia destruído. A prova viva de um erro tão profundo que o arrependimento, naquele momento, deixou de ser um sentimento e se tornou uma força física. Uma mão invisível que lhe esmagava o peito e roubava o ar. Ele havia ordenado o fim, mas como se apaga uma vida que, por engano, acaba de começar bem na sua frente? Se o seu coração já apertou com esse começo, deixe seu "gostei" para eu saber que você está aqui. Aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa trama e comente seu nome. Quem sabe ele não aparece em uma futura história. 9 meses antes daquela foto rasgar sua realidade, a vida de Fernanda era a personificação de um sonho. A mansão dos Almeida não era apenas uma casa. Era um palácio de vidro e mármore branco, aninhado nas colinas mais nobres da cidade, onde o cheiro de jasmim do jardim se misturava ao aroma suave de cera de abelha dos assoalhos polidos. Naquela noite, a luz baixa dos candelabros de cristal dançava sobre a mesa de jantar, refletindo o brilho nos olhos de Fernanda enquanto ela observava seu marido. Tiago Almeida, aos 30 anos, era mais do que um empresário de sucesso. Era o centro do universo dela. Com seus ombros largos, a barba escura perfeitamente aparada e um olhar que podia ser tão afiado quanto aço em uma reunião de negócios e tão macio quanto veludo na intimidade, ele era o homem que havia lhe ensinado o significado de ser amada. Eles estavam casados há 2 anos, um romance que parecia saído das páginas de um livro. Ele a tratava como uma rainha, com gestos grandiosos e pequenas delicadezas que a faziam se sentir a mulher mais sortuda do mundo. Naquela noite, o jantar era uma celebração silenciosa deles mesmos. Vinho tinto caro, um risoto que ele mesmo havia se aventurado a preparar e a promessa de uma sobremesa depois, no sofá da sala de estar, aninhados um no outro. Mas Fernanda tinha uma surpresa, uma notícia que, em sua mente, era a peça final que faltava para completar o quebra-cabeça de sua felicidade perfeita. Seu coração batia descontroladamente contra as costelas, um tambor de ansiedade e euforia. Suas mãos, que seguravam a taça de cristal, tremiam ligeiramente. Tiago, sempre atento, percebeu. Ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela com a sua. O calor de seu toque era familiar, reconfortante. "Tudo bem, meu amor?" Ele perguntou, sua voz grave e aveludada, um som que sempre a acalmava. "Você mal tocou na comida e parece estar a quilômetros de distância." Fernanda respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. Ela virou a mão para entrelaçar seus dedos nos dele. Era agora. O momento que ela ensaiou mentalmente por dias. "Estou bem. Mais do que bem, na verdade. É que eu preciso te contar uma coisa. Algo que vai mudar tudo para melhor." Um sorriso brincou nos lábios de Tiago. "Estou ouvindo. Você conseguiu aquele contrato com a galeria de arte? Eu disse que seu talento era inegável." Ela balançou a cabeça, um sorriso tímido iluminando seu rosto jovem e belo. Seus longos cabelos castanhos caíam sobre um ombro enquanto ela se inclinava para a frente, a confidência pintando sua voz. "Não, não é isso. É maior. Muito maior." Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos dele, tentando gravar na memória a expressão de seu marido antes que a alegria explodisse. "Tiago, nós vamos ter um bebê. Eu estou grávida." O silêncio que se seguiu não foi de alegria. Foi denso, pesado, cortante. A mudança no rosto de Tiago foi tão rápida e violenta que pareceu um truque de luz. O sorriso desapareceu, substituído por uma rigidez que Fernanda nunca tinha visto. A mão dele, que segundos antes a aquecia, ficou fria e se retraiu como se tivesse tocado em fogo. Ele se recostou na cadeira,
o corpo tenso, os nós dos dedos brancos sobre o apoio de braço. A cor sumiu de seu rosto, deixando para trás uma máscara de pânico puro. "O quê?" ele sussurrou, a palavra saindo como um sopro gelado. O sorriso de Fernanda vacilou, a confusão começando a nublar sua felicidade. Eu estou grávida. Vamos ser pais." "Não", ele disse, a voz subindo de tom, ganhando uma aresta dura. "Não, isso não pode ser. Você tem certeza?" "Sim, eu fiz o exame hoje." O médico confirmou. A alegria dela agora estava se desfazendo, se transformando em um medo frio que se espalhava por seu estômago. "Tiago, o que foi? Eu pensei que você ficaria feliz." Ele se levantou abruptamente, a cadeira arrastando ruidosamente no chão de mármore. Ele começou a andar de um lado para o outro, as mãos na cabeça, o retrato de um homem encurralado. "Você não entende", ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. "Não podemos. Isso é um erro terrível." As palavras a atingiram como pedras. "Um erro? Nosso filho é um erro?" A voz dela saiu trêmula, carregada de uma dor que começava a florescer em seu peito. "Eu não estou entendendo. Nós nos amamos. Nós falamos sobre ter filhos um dia." Um dia, Fernanda, não agora." Ele explodiu, virando-se para ela com os olhos sombrios, selvagens. Havia um pavor ali, algo antigo e profundo que ela não conseguia decifrar. "Eu não posso. Eu simplesmente não posso." Ele saiu da sala de jantar, deixando-a sozinha com o risoto intocado, as velas bruxuleantes e o eco de suas palavras cruéis. Aquela noite, o conto de fadas se quebrou. A mansão, antes um refúgio de amor, tornou-se uma prisão de silêncio e distância. Tiago dormiu no quarto de hóspedes. E na semana que se seguiu, o pânico dele se cristalizou em uma crueldade que ela jamais imaginou ser possível. Ele a convocou para seu escritório, um cômodo austero com paredes forradas de livros que ele nunca lia e uma mesa de mogno tão grande e imponente quanto suas ambições. Ele não estava vestido casualmente, como o marido que ela conhecia, mas com um terno escuro, como se estivesse em uma reunião de negócios. Seus olhos estavam vazios, desprovidos de qualquer calor ou amor que um dia tiveram por ela. "Sente-se, Fernanda", ele disse, a voz formal, desprovida de emoção. Ela permaneceu de pé, os braços cruzados sobre o peito como um escudo frágil para proteger a si mesma e a pequena vida que crescia dentro dela. "O que você quer, Tiago?" Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Dentro havia papéis, documentos legais que fizeram o sangue de Fernanda gelar. "Eu quero o divórcio", ele declarou, as palavras caindo como uma sentença de morte sobre o mundo dela. Ela cambaleou para trás, a mão indo instintivamente para a barriga. "Divórcio? Você está me deixando porque eu estou grávida? Eu não posso ser pai. Não vou ser pai", ele disse, a voz fria como o aço. Ele empurrou a pasta pela mesa em direção a ela. "Eu já conversei com meus advogados. Preparei uma proposta generosa. É dinheiro suficiente para que você resolva essa situação e comece uma nova vida longe daqui. Considere um acordo de confidencialidade." O significado por trás de "resolva essa situação" a atingiu com a força de um soco no estômago. Ele não estava apenas a abandonando, ele estava pedindo que ela se livrasse do filho deles. A dor em seu peito se transformou em uma fúria gelada, uma força que endireitou sua espinha e secou suas lágrimas antes que pudessem cair. "Você é um monstro", ela sussurrou, a voz baixa, mas vibrando com desprezo. "Você quer que eu tire o nosso filho e me oferece dinheiro sujo para comprar meu silêncio? É o melhor para todos", ele disse, sem sequer piscar. "Eu não sou o homem que você pensa que eu sou. Eu não posso dar a essa criança o que ela precisa. Eu iria destruí-la. E a você." Naquele momento, Fernanda viu a verdade. O homem que ela amava não existia mais, se é que algum dia existiu. O que estava à sua frente era um estranho, um covarde escondido atrás de uma muralha de dinheiro e poder. A humilhação queimava em suas veias, mas por baixo dela, a dignidade começou a emergir. Ela olhou para os papéis, para a fortuna que ele oferecia para apagar a existência do próprio filho. E depois olhou para ele um longo e último olhar. "Fique com o seu dinheiro, Tiago. Eu não quero nada que venha de você." Sem outra palavra, ela se virou e saiu do escritório, daquela casa que um dia foi seu lar,
Subiu as escadas de mármore pela última vez, o som de seus passos ecoando no silêncio opressivo. Em seu quarto, ela pegou uma única mala, enchendo-a apenas com suas roupas e os poucos pertences que tinha antes de conhecê-lo. Ela deixou para trás as joias, os vestidos de grife, a vida de luxo. Eram apenas adereços de uma farsa. Ao sair pela porta da frente, o sol da tarde a cegou por um momento. Ela não olhou para trás. Com a cabeça erguida, o coração em 1000 pedaços, mas com uma nova e feroz determinação pulsando dentro dela, Fernanda se afastou da mansão. Ela não tinha nada, exceto a roupa do corpo e a pequena, frágil e preciosa vida que crescia em seu ventre. E naquele momento ela jurou que isso seria o suficiente. Seria tudo. A porta do modesto apartamento no 3º andar de um prédio sem elevador se abriu, revelando Camila, com os longos cabelos pretos presos em um coque desleixado e uma mancha de farinha na bochecha. Seus olhos, normalmente cheios de uma energia vibrante, se arregalaram ao ver a figura de Fernanda na soleira da porta. A mala solitária ao lado, o rosto pálido e manchado por lágrimas secas e o olhar vazio que parecia atravessá-la, contavam uma história mais devastadora do que qualquer palavra. «Nanda!» Camila sussurrou, o nome saindo como um sopro de incredulidade. Sem esperar por uma resposta, ela a puxou para dentro, envolvendo-a em um abraço apertado e protetor. Foi ali, naquele abraço que cheirava a lar e a amizade incondicional, que a represa de Fernanda finalmente se rompeu. Ela soluçou, um choro profundo e doloroso que vinha das ruínas de seu coração. Camila não fez perguntas, apenas a segurou, absorvendo sua dor, até que os tremores diminuíssem e a exaustão tomasse conta. O apartamento de Camila era o oposto da mansão Almeida. Pequeno, com móveis de segunda mão que contavam histórias e paredes cobertas de fotos de viagens e amigos, o lugar transpirava calor e vida real. Foi nesse santuário que Fernanda encontrou refúgio. Os primeiros meses foram um borrão de dor. Havia dias em que ela mal conseguia sair do sofá-cama que Camila havia arrumado para ela na sala, o mundo reduzido ao zumbido da geladeira e às sombras que se moviam lentamente pela parede. A dor do abandono era uma presença física, um peso em seu peito que dificultava a respiração. A humilhação a queimava por dentro sempre que se lembrava da oferta de Tiago, do preço que ele colocou em seu silêncio e na vida de seu filho. Camila era sua rocha. Ela a forçava a comer, mesmo quando a comida tinha gosto de cinzas. Trazia sopas quentes, chás de ervas e, o mais importante, sua presença silenciosa e constante. Sentava-se ao seu lado enquanto Fernanda chorava, ou a distraía com as fofocas mais triviais de seu trabalho em uma agência de publicidade, criando uma bolha de normalidade em meio ao caos. «Aquele homem é um lixo, Nanda», Camila dizia, a raiva em sua voz sendo um bálsamo para a tristeza de Fernanda. «Um covarde com uma conta bancária gorda. Você e esse bebê são a melhor coisa que poderia ter acontecido a ele, e ele jogou fora. O problema não está em você, está nele. Nunca se esqueça disso». Mas a escuridão era persistente. Fernanda se olhava no espelho e via a sombra da mulher que fora. A esposa feliz, a jovem apaixonada, havia desaparecido. Em seu lugar estava uma sobrevivente assustada, cujo corpo começava a mudar para abrigar uma vida que ela não sabia se teria forças para criar sozinha. A dúvida a corroía. Como ela poderia ser uma boa mãe, estando tão quebrada? O ponto de virada veio em uma noite chuvosa de terça-feira. Fernanda estava deitada, a mão pousada distraidamente sobre a barriga que começava a se arredondar, perdida em um labirinto de memórias dolorosas. De repente, ela sentiu um tremor suave, um pequeno solavanco, como o bater de asas de uma borboleta contra a palma de sua mão. Ela prendeu a respiração. E então veio de novo, um pouco mais forte, inconfundível. Era seu bebê. Naquele instante, algo mudou dentro dela. Aquele pequeno movimento era uma afirmação, uma declaração de vida que nada tinha a ver com Tiago, ou com a dor que ele lhe causara. Era uma mensagem apenas para ela. Eu estou aqui, mamãe, e eu preciso de você. As lágrimas que vieram não eram de tristeza, mas de uma emoção avassaladora, uma conexão tão profunda que parecia realinhar sua alma. Aquele pequeno ser,
crescendo dentro dela, não era um fardo ou um lembrete de sua perda. Era sua âncora, seu propósito. Ele a impedia de afundar. Daquela noite em diante, uma nova força começou a brotar em Fernanda. A dor não desapareceu, mas agora tinha um contraponto: a determinação. Ela não iria apenas sobreviver. Ela iria construir um mundo seguro e feliz para seu filho. Lembrando-se de um antigo hobby, um talento para o artesanato que havia deixado de lado durante seu casamento, ela pediu a Camila que lhe trouxesse alguns materiais: feltro, linhas coloridas, pequenas contas de madeira e agulhas. Sentada no chão da sala, com a luz do abajur iluminando seu trabalho, ela começou a criar. O que começou como uma distração, uma forma de manter as mãos e a mente ocupadas, rapidamente se tornou uma paixão. Sua primeira criação foi um mobile de berço, pequenas nuvens de feltro branco, com gotinhas de chuva coloridas e uma lua amarela sorridente no centro. Enquanto costurava cada ponto, ela canalizava sua angústia e a transformava em algo belo. A tristeza se tornou uma nuvem macia, a esperança, um arco-íris de linhas. Ela criou quadros com animais da floresta, guirlandas com o nome Enzo, um nome que ela escolheu por seu significado, príncipe do lar, e pequenas esculturas de tecido. Cada peça era infundida com o amor feroz que ela sentia por seu filho ainda não nascido. Camila, ao ver a sala se transformar em um ateliê mágico, teve uma ideia brilhante. Nanda, isso é incrível. As pessoas pagariam por isso. Você deveria vender online. Fernanda hesitou. A ideia de se expor mesmo que virtualmente era assustadora, mas o olhar de incentivo de Camila e a necessidade prática de ter sua própria renda a impulsionaram. Juntas, elas tiraram fotos caprichadas das peças, criaram um perfil em uma plataforma de artesanato e deram à pequena loja o nome de Ninho de Anjo. A primeira venda aconteceu uma semana depois. Uma mulher de outra cidade comprou o mobile de nuvens. Fernanda olhou para a notificação em seu celular, para o dinheiro que havia entrado em sua conta, um valor modesto, mas que parecia uma fortuna, e sentiu uma onda de orgulho que há muito não experimentava. Aquele dinheiro era dela, conquistado com seu próprio talento, seu próprio esforço. Não era um presente de um marido rico ou uma esmola de um ex-marido cruel. Era a prova de sua capacidade. Cada venda que se seguiu foi um tijolo na reconstrução de sua independência e autoestima. Com o dinheiro que juntou ao longo de 2 meses, somado a algumas economias que tinha de antes do casamento, ela conseguiu alugar seu próprio apartamento. Era um lugar pequeno, de 2 cômodos, em um bairro simples, mas para Fernanda era um palácio. A primeira noite que passou ali, com as caixas de papelão ao seu redor e o cheiro de tinta fresca no ar, ela chorou de gratidão. Era seu, um lar que ela mesma estava construindo para si e para seu filho. Ela pintou as paredes de cores suaves, montou o berço com as próprias mãos e decorou o quarto de Enzo com suas criações. O ninho de anjo era real. A gravidez avançava, e com ela, uma força que Fernanda não sabia que possuía. A jovem esposa que vivia à sombra do glamour dos Almeida se fora. Em seu lugar, havia uma mulher resiliente, uma pequena empresária e, acima de tudo, uma futura mãe que descobria a extensão de sua própria força a cada dia. O dia do nascimento de Enzo foi um turbilhão de dor, esforço e, finalmente, pura catarse. Com Camila ao seu lado, segurando sua mão e gritando palavras de incentivo que a fizeram rir em meio às contrações, Fernanda trouxe seu filho ao mundo. No momento em que a enfermeira colocou aquele pequeno ser em seu peito, enrugado, chorando, mas absolutamente perfeito, o mundo de Fernanda se reconfigurou. Ela olhou para o rostinho de Enzo, para os tufos de cabelo escuro tão parecidos com os dela, e para os pequenos olhos que, ao se abrirem, pareciam conter todo o universo. Naquele instante, a imagem de Tiago, a dor aguda do abandono, a humilhação, tudo isso não desapareceu, mas perdeu o poder. Tornou-se um ruído de fundo, um eco distante de uma vida passada. O amor que a inundou era tão avassalador, tão incondicional, que preencheu cada espaço vazio, cada rachadura que a traição havia deixado em seu coração. Tiago lhe tirara um marido, uma casa, uma vida de luxo, mas ele, sem saber, lhe dera o maior presente de todos:
Segurando seu filho, sentindo o calor de seu pequeno corpo contra o seu, Fernanda soube, com uma certeza que vibrava em cada fibra de seu ser, que ela não estava mais quebrada. Ela estava completa. Enzo era seu propósito, seu mundo, seu lar. E juntos eles tinham tudo de que precisavam. 3 meses se passaram. 3 meses em que Fernanda aprendeu a linguagem de seu filho. O choro que significava fome. O resmungo que pedia colo. O balbucio sonolento que antecedia a paz. O pequeno apartamento, antes um símbolo de sua frágil independência, havia se transformado em um lar vibrante, preenchido pelo cheiro de leite e talco de bebê, e pelo som constante da máquina de costura que garantia seu sustento. A loja online, Ninho de Anjo, prosperava de uma forma que ela nunca imaginou. As encomendas se acumulavam, e o trabalho, que começara como terapia, agora era a espinha dorsal de sua nova vida. Naquela manhã de sexta-feira, o sol entrava pela janela da sala pintando listras douradas no chão de madeira. Fernanda estava exausta, com olheiras que nem a maquiagem mais caprichada conseguiria esconder, mas seu coração estava transbordando. Enzo, após uma noite agitada que testou os limites de sua cafeína e paciência, finalmente dormira por 4 horas seguidas. E, ao acordar, não chorou. Em vez disso, presenteou-a com um sorriso, um desabrochar de gengivas e pura inocência que fez todo o cansaço do mundo valer a pena. Com o coração derretido, ela pegou o celular. Precisava registrar aquele momento. O enquadramento mostrava Enzo deitado em seu berço, os olhos brilhantes como 2 jabuticabas curiosas, as mãozinhas gorduchas abertas ao lado do rosto e aquele sorriso banguela direcionado diretamente para ela. Era a foto mais linda que já havia tirado. Seu peito se apertou com um amor tão intenso que era quase doloroso. Camila precisava ver isso. Sua amiga, que fora a madrinha não oficial de cada passo daquela jornada, merecia compartilhar daquela pequena explosão de felicidade. Com Enzo começando a se remexer, indicando que a janela de paz estava prestes a se fechar, ela agiu com a pressa habitual de uma mãe multitarefa. Abriu o aplicativo de mensagens, clicou no ícone de anexo e selecionou a foto. Na barra de texto, digitou rapidamente, o polegar voando sobre a tela. Amiga, olha como nosso príncipe acordou hoje. Meu coração não aguenta. Seu cérebro já estava 5 passos à frente, pensando na mamadeira que precisava esquentar e no pedido de um cliente que tinha que despachar. Na lista de conversas, seu dedo pousou sobre o primeiro nome com um T que viu. Um contato que ficara enterrado no histórico, mas que o algoritmo, às vezes, teimava em sugerir. Em sua mente, ela já selecionava o nome de Camila, mas a memória muscular e o cansaço a traíram. O nome que ela tocou, sem perceber, foi o de Tiago. Um contato que ela nunca teve coragem ou força para apagar, um fantasma digital em sua lista telefônica. Ela apertou enviar. A pequena marca de verificação apareceu instantaneamente. Sem sequer olhar para confirmar, ela bloqueou a tela do celular, jogou-o no sofá e se virou para pegar seu filho nos braços, inalando o cheiro doce de seu cabelo. O erro monumental e invisível já havia sido cometido, lançado ao universo digital enquanto ela, em seu mundo de amor e fraldas, permanecia feliz e completamente alheia. A milhares de quilômetros dali, em um universo paralelo feito de vidro, aço e ambição, Tiago Almeida presidia uma reunião por videoconferência. Sua cobertura, no último andar do edifício mais alto e cobiçado da cidade, era um testemunho de seu sucesso. Paredes de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica e arrogante do mundo lá embaixo. A decoração era minimalista, estéril, com mais superfícies polidas do que objetos pessoais. Era a fortaleza de um homem que mantinha o mundo e suas próprias emoções a uma distância segura. Na tela de seu computador, os rostos de seus executivos internacionais o ouviam com uma mistura de medo e reverência. Ele falava sobre projeções de lucros, aquisições hostis e estratégias de mercado. Sua voz calma e cortante, cada palavra calculada para afirmar seu poder. Sua vida, nos últimos 9 meses, havia se tornado um exercício de controle. Ele trabalhava até a exaustão, preenchendo cada segundo de seu dia para não deixar espaço para que os pensamentos ou o arrependimento pudessem se infiltrar.
Ele dizia a si mesmo que havia feito a coisa certa, a única coisa possível. Mas à noite, no silêncio ensurdecedor de seu apartamento vazio, o fantasma de Fernanda e da vida que ele aniquilou o assombrava. Foi então que seu celular, pousado com a tela para cima sobre a mesa de Mogno, vibrou. Uma notificação iluminou a tela. Ele a ignorou, franzindo a testa para a interrupção. Mas a luz persistiu por um instante, o suficiente para que ele visse o nome do remetente. Fernanda. Seu coração deu um salto violento no peito. Ela nunca o contatara, nenhuma vez. Nem para pedir dinheiro, nem para amaldiçoá-lo. Seu silêncio era uma condenação muito mais potente do que qualquer grito. A curiosidade, uma força perigosa e irresistível, o venceu. Enquanto um de seus diretores apresentava um gráfico, ele discretamente pegou o telefone. Com os dedos subitamente trêmulos, ele desbloqueou a tela e abriu a mensagem. E o tempo parou. Não foi um som ou uma palavra que o atingiu, foi uma imagem. A foto de um bebê. Um menino de olhos escuros e curiosos, um sorriso que era um eco distante do seu próprio, mas suavizado pela doçura inconfundível de Fernanda. Ele viu os traços dela no formato do rosto, na delicadeza do nariz, e viu a si mesmo no queixo, na intensidade do olhar, no cabelo escuro que já nascia farto. Era como se olhasse para uma versão pura e inocente de si mesmo, uma versão que existia antes do mundo o quebrar. Seu cérebro demorou um segundo para processar as palavras que acompanhavam a imagem. Amiga, olha como nosso príncipe acordou hoje. Meu coração não aguenta. Amiga. Era um erro. A mensagem não era para ele. Mas as outras duas palavras o perfuraram, o estilhaçaram, o destruíram por dentro. Nosso príncipe. O ar foi roubado de seus pulmões. O som da reunião se transformou em um zumbido distante e sem sentido. As projeções financeiras, o império que ele construiu, a cobertura de luxo, tudo se dissolveu em insignificância. Naquele instante, ele não era o CEO implacável, o milionário temido. Era apenas um homem, confrontado com a imagem viva e sorridente da felicidade que ele mesmo havia sentenciado à morte. O arrependimento, que até então era um visitante noturno, uma sombra que ele conseguia afastar com trabalho e o uísque, tornou-se uma entidade física. Uma mão gigante e invisível apertou seu peito, esmagando seus ossos, sua arrogância, suas defesas. O telefone escorregou de seus dedos e caiu sobre a mesa com um baque surdo. Senhor Almeida, Tiago, você está nos ouvindo? A voz na tela do computador era de um mundo que não existia mais. Ele se levantou cambaleando e foi até a parede de vidro, apoiando as mãos na superfície fria, como se precisasse de algo real para se segurar. A cidade se estendia abaixo dele, um reino que ele havia conquistado. Mas tudo o que ele via era o vazio. A razão de sua fuga, o segredo sombrio que ele guardava trancado no cofre de sua alma, explodiu em sua mente com a força de uma granada. Ele viu flashes de sua própria infância, a mão pesada de seu pai, um homem poderoso e cruel, cuja raiva ecoava pelas paredes da mansão de sua família. Não eram socos, não era violência física que se pudesse provar. Era pior. Era a tortura psicológica, o olhar de desprezo, as palavras que o diminuíam, que o faziam se sentir inútil, fraco. Ele viu sua mãe, uma mulher outrora vibrante, murchar sob o peso daquele casamento, tornando-se uma figura pálida e assustada que andava na ponta dos pés em sua própria casa. Ele havia jurado, com todo o ódio de seu coração de menino, que jamais seria como seu pai. Ele nunca se casaria, nunca teria filhos. Ele cortaria a linhagem, quebraria a maldição. O sangue ruim de seu pai morreria com ele. Mas então Fernanda apareceu. Com seu amor, sua luz e sua bondade, ela o fez acreditar que ele poderia ser diferente. Ele se permitiu sonhar. E quando ela anunciou a gravidez, o pavor ancestral, irracional e paralisante o dominou. A imagem de si mesmo se transformando em seu pai, olhando para seu próprio filho com o mesmo desprezo, o aterrorizou mais do que a morte. A fuga, a crueldade, a oferta de dinheiro, foi um ato distorcido e desesperado de autopreservação, mas que ele mascarou para si mesmo como uma forma de proteção. Ele estava protegendo Fernanda e o bebê dele mesmo, do monstro que ele tinha certeza que se tornaria. Mas a foto em seu celular
destruiu essa mentira. Aquele bebê não era uma maldição, era uma bênção. E Fernanda, ela não havia sido destruída. Sem ele, sem seu dinheiro, sem sua proteção distorcida, ela havia florescido. Ela pegou as ruínas que ele deixou e construiu um castelo. Ela deu à luz ao filho dele sozinha. Ela o estava criando, amando-o, chamando-o de príncipe. E o sorriso naquele rosto de bebê era a prova definitiva. Era um sorriso de pura felicidade, de um menino que só conhecia o amor e a segurança. A magnitude de seu erro o esmagou. Ele não havia protegido ninguém. Ele apenas havia se condenado à solidão, ao mesmo tipo de vazio que seu pai habitava. Ele havia se tornado um tipo diferente de monstro. Não um agressor, mas um desertor. Um covarde que, por medo de causar dor, cometeu o ato mais doloroso de todos. De joelhos no chão frio de sua cobertura, com a cidade indiferente como testemunha, Tiago Almeida se desfez. O arrependimento não era mais um sentimento, era sua realidade. E o rosto sorridente de seu filho, enviado por um erro do destino, era seu juiz, seu júri e seu carrasco. O choro que rasgou o silêncio da cobertura de luxo não era o de um bebê, mas o de um homem. Tiago Almeida permaneceu ali, de joelhos sobre o mármore frio, por um tempo que não soube medir. O mundo dos negócios, com suas chamadas e prazos, havia cessado de existir. Havia apenas a imagem gravada a fogo em sua mente, o sorriso de seu filho. O primeiro impulso, selvagem e desesperado, foi correr, sair daquela torre de vidro, entrar em seu carro e dirigir até encontrá-la. Ele se imaginou batendo na porta dela, caindo a seus pés, implorando por um perdão que ele tinha certeza de não merecer. Mas o que ele diria? Desculpe por ter destruído sua vida e te abandonado grávida, mas agora que vi uma foto, mudei de ideia. A vergonha o paralisou com uma força maior que o desejo. Ele não era um herói de filme correndo para consertar seus erros. Ele era o vilão da história dela, a fonte de sua maior dor. Aparecer em sua porta não seria um ato de amor, mas de egoísmo. Seria contaminar o mundo puro e seguro que, milagrosamente, ela havia construído sobre as cinzas que ele deixou para trás. Ele não tinha o direito de perturbar a paz dela. Não ainda. Talvez nunca. Mas a inação também era uma tortura. A necessidade de saber, de ver com os próprios olhos, tornou-se uma febre, uma obsessão que consumiu cada um de seus pensamentos. Na manhã seguinte, ele fez uma única ligação, não para seus executivos, mas para Ricardo, seu chefe de segurança, um homem discreto e eficiente, cuja lealdade fora comprada e testada ao longo de uma década. A ordem foi simples, mas carregada com todo o peso de seu desespero. Eu preciso de informações sobre Fernanda Lima, onde ela mora, onde trabalha, sua rotina. Quero tudo. E Ricardo, discrição absoluta. Ninguém pode saber disso, especialmente ela. Em menos de 24 horas, um envelope pardo e fino estava sobre sua mesa. Dentro, não havia relatórios extensos, apenas o essencial. O endereço do pequeno apartamento. O nome da loja online, Ninho de Anjo, com um print da página principal. E uma série de fotos tiradas a longa distância. Fotos de Fernanda empurrando um carrinho de bebê para fora do prédio, o rosto cansado, mas sereno. Uma foto dela entrando em uma loja de tecidos, concentrada. E uma, a que fez seu coração parar novamente, dela sentada em um banco de praça, erguendo o pequeno Enzo no ar, o rosto dela explodindo em um sorriso de pura adoração. Era real. Tudo aquilo era real. A partir daquele dia, a vida de Tiago se dividiu em duas. Para o mundo, ele continuava sendo o magnata implacável, o estrategista frio, mas nas brechas de seu dia, entre reuniões durante o almoço que ele não comia, nas longas horas antes do amanhecer, ele mergulhava em sua obsessão silenciosa. Ele estudava o catálogo da Ninho de Anjo, memorizando cada peça, maravilhado com o talento e a delicadeza que emanavam de cada nuvem de feltro e cada animalzinho costurado. Aquele era o mundo que ela estava construindo para o filho deles, um mundo de suavidade e beleza. E então ele começou a observar. Seu sedã de luxo, com vidros tão escuros que o tornavam invisível, tornou-se seu santuário e sua prisão. Ele o estacionava em uma rua adjacente à dela.
ou do outro lado do pequeno parque que ela frequentava, e esperava. A primeira vez que a viu ao vivo, empurrando o carrinho pela calçada, seu fôlego ficou preso na garganta. Ela estava mais magra, o rosto com traços de cansaço, mas havia uma força em sua postura que ele nunca vira antes. Ela não era a jovem esposa que dependia dele para tudo. Era uma leoa, protegendo sua cria. Ele a observou no parque. Viu-a tirar Enzo do carrinho, deitá-lo sobre uma manta xadrez e fazer caretas que arrancavam gorgolejos felizes do bebê. Ele ouviu, ou imaginou ter ouvido através do vidro fechado, a risada dela, um som que um dia fora a trilha sonora de sua vida e que agora era um punhal em seu peito. Cada gesto dela era um testemunho de sua força e de seu fracasso. A ternura com que ela ajeitava o gorro na cabeça de Enzo, a paciência com que o acalmava quando ele começava a chorar, a felicidade genuína em seus olhos. Era uma felicidade que ele nunca conseguira proporcionar, mesmo com toda a sua fortuna. A admiração se misturava a uma dor lancinante. Ele se envergonhava de sua própria fraqueza, do pavor que o fizera fugir. Enquanto ele se escondia em sua torre de marfim, com medo de um fantasma de seu passado, ela enfrentava o mundo real, sozinha, e vencia. Ela não apenas sobreviveu, ela prosperou. E ele era apenas um espectador de sua própria vida, um fantasma assombrando a felicidade que ele mesmo havia exilado. A observação passiva já não era suficiente. O desejo de fazer parte da vida de seu filho, de contribuir de alguma forma, mesmo que invisível, tornou-se insuportável. Mas como? Ele não podia simplesmente aparecer com um cheque. A lembrança do olhar de desprezo dela quando ele ofereceu dinheiro da primeira vez ainda o queimava. Ela o recusaria, e com razão. Precisava ser de outra forma. Uma maneira de ajudá-la que ela não pudesse recusar. Uma maneira que a fortalecesse sem que ela soubesse que a mão que a erguia era a mesma que a havia empurrado para o abismo. A solução veio de onde ele menos esperava, de sua própria natureza. Ele era um empresário. Ele não entendia de emoções, mas entendia de mercado, de investimento, de crescimento. E foi olhando para a tela do computador, para a charmosa, porém pequena, loja online Ninho de Anjo, que o plano começou a se formar. Ele não podia lhe dar dinheiro diretamente, mas podia se tornar um cliente. Um cliente tão grande, tão significativo, que mudaria para sempre a trajetória de seu negócio. Ele convocou Ricardo novamente. O plano foi meticulosamente traçado, com a mesma precisão que ele usaria para uma aquisição corporativa. Crie uma empresa de fachada, ordenou Tiago, o cérebro trabalhando a todo vapor. Uma fundação filantrópica, Fundação Alvorecer. Algo que soe crível. Crie um site, um histórico, tudo. O objetivo da fundação será a criação de espaços lúdicos e de acolhimento para crianças em hospitais. Ricardo anotava tudo, o rosto impassível como sempre. Através dessa fundação, continuou Tiago, vamos entrar em contato com a Ninho de Anjo. Faremos uma encomenda gigantesca. Diremos que estamos decorando a nova ala pediátrica de um hospital de referência. Quero um projeto completo. Dezenas de móveis, quadros para todos os quartos, guirlandas personalizadas, brinquedos de tecido, tudo. O valor tem que ser alto o suficiente para forçá-la a expandir. Para que ela precise alugar um espaço maior, talvez contratar alguém. Quero que isso a coloque em um novo patamar. E o pagamento? Perguntou Ricardo. Será feito integralmente, adiantado. Use uma conta intermediária. Não pode haver nenhum rastro que leve a mim ou a qualquer uma de minhas empresas. Nenhum. Fernanda é inteligente. Ela não pode suspeitar de nada. A operação foi montada em menos de uma semana. Um e-mail formal, com o logotipo da recém-criada Fundação Alvorecer, foi enviado para o endereço de contato da Ninho de Anjo. Naquele dia, Fernanda estava debruçada sobre sua mesa de trabalho, que também era sua mesa de jantar, tentando organizar a pequena pilha de pedidos da semana. O bip de uma nova mensagem em seu notebook a fez olhar para a tela. O assunto dizia: Proposta de projeto de decoração, Fundação Alvorecer. Curiosa, ela abriu. E leu. E releu. E leu uma terceira vez, os olhos arregalados em choque. Camila estava na cozinha, preparando um café, e ouviu a exclamação de Fernanda. O que foi, Nanda? Viu um fantasma? Acho que sim, disse Fernanda, a voz trêmula.
Camila, vem ver isso, não pode ser real. Camila se aproximou, lendo por cima do ombro dela. O e-mail detalhava um projeto para decorar uma ala pediátrica com 40 leitos. A lista de itens solicitados era imensa. 40 móveis de modelos variados, 80 quadros decorativos, 40 guirlandas, além de almofadas e brinquedos de tecido para uma nova brinquedoteca. Era mais do que ela produzia em 6 meses. Isso deve ser um trote ou um golpe, disse Camila, cética. Foi o que eu pensei, respondeu Fernanda, rolando a página até o final. Mas eles incluíram o CNPJ da fundação, o site e... Meu Deus, Camila, eles estão oferecendo um adiantamento de 100% do valor para garantir a produção. O valor total do projeto, especificado no anexo, fez as duas se sentarem. Era uma quantia que mudaria a vida de Fernanda. Era o suficiente para dar entrada em um apartamento próprio, para garantir o futuro de Enzo por anos. Era simplesmente inacreditável. Passaram as 2 horas seguintes investigando a Fundação Alvorecer. O site era profissional, com fotos de outros supostos projetos, fotos de banco de imagens, habilmente selecionadas por Ricardo. O CNPJ era válido. Tudo parecia legítimo. A euforia começou a substituir a desconfiança. Nanda, isso é um golpe de sorte, um milagre, gritou Camila, abraçando a amiga com força. Seu talento. As pessoas estão vendo seu talento. Eu sempre disse. Fernanda ria e chorava ao mesmo tempo, o coração batendo descontroladamente. Depois de tanto sofrimento, de tanta luta, parecia que o universo finalmente estava conspirando a seu favor. Uma fundação do outro lado do país havia encontrado sua pequena loja e visto algo especial. Era a validação de todo o seu esforço, de todas as noites mal dormidas. Naquela noite, após responder ao e-mail aceitando a proposta e recebendo a confirmação quase imediata, Fernanda e Camila comemoraram com uma pizza e um brinde de refrigerante. Elas fizeram planos. Alugaram um pequeno ateliê, compraram uma nova máquina de costura, talvez até contratar uma ajudante para as tarefas mais simples. O futuro, que antes era uma névoa de incerteza, de repente se abriu em um horizonte de possibilidades brilhantes. Longe dali, em seu carro escuro estacionado em uma rua silenciosa, Tiago observava a luz acesa no apartamento de Fernanda. Ele não podia ouvir a comemoração, mas podia imaginá-la. Ele via as sombras dela se movendo atrás da cortina e, pela primeira vez em muito tempo, um sentimento que não era dor ou arrependimento o preencheu. Era uma espécie de satisfação melancólica. Ele era o arquiteto invisível da alegria dela, o fantasma benfeitor. E, por enquanto, naquele abismo de distância que ele mesmo criara, isso teria que bastar. Os meses seguintes transformaram a vida de Fernanda de maneiras que ela mal conseguia processar. O capital injetado pela Fundação Alvorecer foi como uma chuva torrencial em solo seco. Ela alugou um charmoso espaço comercial em uma rua movimentada, um antigo ateliê de um artista com uma grande vitrine e paredes de tijolos aparentes. Com a ajuda de Camila nas horas vagas, ela pintou as paredes de um branco suave, montou prateleiras de madeira clara e criou um ambiente que era a personificação de sua marca, acolhedor, sonhador e cheio de amor. A placa de madeira pendurada na fachada, com as letras Ninho de Anjo delicadamente pintadas à mão, era um símbolo de sua vitória. Ela contratou 2 costureiras para ajudá-la com a produção em massa, liberando seu tempo para criar novos designs e gerenciar o negócio. O sucesso da encomenda do hospital gerou um burburinho. Outras empresas, lojas de decoração e pais de primeira viagem começaram a procurá-la. O Ninho de Anjo deixou de ser um pequeno negócio online para se tornar uma marca local em ascensão. A consagração veio na forma de uma jornalista de um popular blog sobre empreendedorismo materno. A matéria, publicada em uma manhã de terça-feira, era um retrato sensível e inspirador. O título era Das Cinzas ao Sonho. Como Fernanda Lima, a mãe empreendedora por trás do Ninho de Anjo, transformou a dor em arte. O texto contava sua história de forma romanceada, omitindo os detalhes mais sombrios, mas focando em sua resiliência como mãe solo, que construiu um negócio do zero. A matéria viralizou na comunidade local. Naquele mesmo dia, no topo de seu império de vidro e aço, Tiago Almeida viu o artigo.
Ricardo havia deixado o tablet em sua mesa, com a página já aberta. Ele leu cada palavra, o coração alternando entre um orgulho imenso e uma vergonha corrosiva. Ele viu a foto que acompanhava a matéria. Fernanda na frente de sua loja, sorrindo para a câmera, com Enzo em um canguru preso ao seu peito. Ela parecia radiante, forte, completa, e ele era a dor anônima no título, a sombra que a impulsionou para a luz. Ver a história dela, mesmo que de forma velada, contada para o mundo, foi o catalisador final. Ele não podia mais se esconder nas sombras, observando de longe. Assistir sua vida se tornar pública o fez perceber a insustentabilidade de seu exílio autoimposto. Ele era uma parte daquela história, a parte sombria e vergonhosa, e não podia mais fugir disso. Pela primeira vez, o desejo de ser conhecido por seu filho, de talvez um dia merecer o perdão dela, superou o medo paralisante da rejeição. Ele passou o resto do dia em um estado de transe, cancelando reuniões, ignorando chamadas. Ao entardecer, ele fez algo que não fazia há anos. Ele saiu de seu prédio pela porta da frente e, em vez de entrar no carro com o motorista que o esperava, simplesmente começou a andar. Ele caminhou pelas ruas da cidade, não como Tiago Almeida, o milionário, mas como um homem comum a caminho de seu julgamento. Ele encontrou a loja facilmente. Parou do outro lado da rua, o coração martelando contra as costelas. Era ainda mais bonita do que nas fotos. A luz quente que emanava da vitrine parecia um convite para um mundo do qual ele não fazia parte. Ele respirou fundo, o ar frio da noite enchendo seus pulmões, e atravessou a rua. A cada passo, uma voz em sua cabeça gritava para que ele voltasse, para que fugisse como da primeira vez. Mas ele continuou, movido por uma força maior, a imagem do sorriso de seu filho. O pequeno sino sobre a porta tilintou quando ele entrou, um som alegre que contrastava violentamente com a tempestade em seu interior. A loja estava vazia de clientes. Nos fundos, Fernanda estava de costas, organizando uma prateleira, cantarolando uma canção de ninar. Ao som do sino, ela se virou, um sorriso profissional e acolhedor no rosto. O sorriso morreu no instante em que seus olhos encontraram os dele. Foi como se todo o ar tivesse sido subitamente sugado do ambiente. Um calafrio percorreu a espinha de Fernanda, gelado e elétrico. O tempo pareceu se dobrar, e por um segundo ela era novamente a jovem esposa, vendo o homem que amava se transformar em um estranho. Mas o segundo passou, e a mulher que ela era agora assumiu o controle. A surpresa deu lugar a um choque, e o choque a uma fúria protetora, tão instintiva quanto a de uma ursa defendendo seu filhote. Enzo dormia em um berço em um pequeno cômodo nos fundos, e a presença de Tiago ali pareceu uma profanação daquele espaço sagrado. "O que você está fazendo aqui?" ela disse, a voz baixa, mas vibrando com uma intensidade contida. Cada músculo de seu corpo estava tenso. Tiago sentiu as palavras que ensaiara se desmancharem em sua garganta. Diante dela, de sua força, de sua raiva justa, ele se sentiu pequeno, patético. "Fernanda, eu perguntei o que você quer." Ela o interrompeu dando um passo à frente. O medo que ele um dia lhe inspirara havia sido substituído por um desprezo gélido. "Depois de quase um ano de silêncio, você não tem o direito de simplesmente aparecer no meu trabalho, na minha vida." "Eu sei, você tem toda a razão", ele conseguiu dizer, a voz rouca. "Eu não espero que você entenda. Eu não espero nada. Eu preciso que você me escute. Por favor, 5 minutos. Depois eu irei embora e nunca mais a incomodarei, se é isso que você quer." Havia algo em seu tom, uma vulnerabilidade crua que ela nunca tinha ouvido antes, que a fez hesitar. Ela olhou para a porta, depois para ele. A última coisa que queria era uma cena em sua loja. Com um gesto brusco, ela apontou para uma porta nos fundos. Aqui não, para o depósito. Agora. O depósito era um cômodo pequeno, abarrotado de caixas, rolos de tecido e o cheiro de poeira e madeira. A luz fraca de uma única lâmpada lançava sombras duras em seus rostos. Fernanda cruzou os braços, criando uma barreira física entre eles. "Fale." Tiago engoliu em seco, o coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Em vez de desculpas vazias, as palavras que saíram foram a verdade nua, a confissão que ele guardara por toda a vida.
Quando você me disse que estava grávida, ele começou, a voz embargada. Eu não senti alegria. Eu senti pavor. Um pavor que me consumiu por inteiro. E para você entender o porquê, eu preciso te contar sobre meu pai. Fernanda permaneceu em silêncio, a expressão dura, mas atenta. Meu pai, ele não era um homem que batia. Tiago continuou, os olhos perdidos em uma memória distante e dolorosa. Ele era pior. Ele destruía as pessoas com palavras, com silêncio, com desprezo. Ele destruiu a minha mãe. Eu a vi se transformar de uma mulher cheia de vida em uma sombra assustada que tinha medo de dar uma opinião. E ele tentou fazer o mesmo comigo. Cada conquista minha era pequena demais. Cada erro era um fracasso catastrófico. Eu cresci acreditando que havia algo de errado em mim, um defeito, o sangue ruim dele correndo em minhas veias. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de mergulhar na parte mais sombria. Eu jurei a mim mesmo que nunca seria como ele, que a linhagem de crueldade e miséria dos Almeida morreria comigo. E então, eu conheci você, e você me fez acreditar que eu poderia ser bom, que eu poderia ser diferente. Mas quando você disse, estou grávida, tudo o que eu consegui imaginar foi a mim mesmo. Daqui a 10, 15 anos, olhando para o meu filho, ou filha, e vendo neles os mesmos defeitos que meu pai via em mim. Eu me vi esmagando o espírito deles, repetindo a história. O medo de me tornar aquele monstro, ele me quebrou, Fernanda. Ele me paralisou. As palavras pairavam no ar pesado entre eles. Fernanda sentiu a primeira fissura em sua armadura de raiva. Aquilo não era uma desculpa. Era uma confissão de uma dor que ela nem imaginava existir. Então, a fuga, ele disse, a voz quase um sussurro. O divórcio, o dinheiro, tudo aquilo foi um ato de covardia monstruoso, eu sei. Mas na minha mente distorcida e aterrorizada, era um ato de proteção. Eu estava tentando proteger vocês dois da pior coisa que eu poderia imaginar. Eu mesmo. Eu fugi para não me tornar o meu pai. Ele finalmente ergueu os olhos para encará-la, e ela viu as lágrimas brilhando ali. E então, meses atrás, você me mandou aquela foto, por engano, a foto do nosso filho. Ele engasgou com as palavras. E eu vi o que eu tinha feito. Eu vi que ele era perfeito. E que você era incrível. E que a única pessoa que eu protegi com a minha fuga fui eu mesmo, me escondendo da responsabilidade e do amor. O arrependimento me destruiu. Fernanda estava em choque. Sua mente girava, tentando conectar a imagem do marido frio que a expulsou com o homem quebrado à sua frente. Mas ainda havia uma peça que não se encaixava. E a fundação? A encomenda do hospital? Tiago assentiu, o rosto contorcido de vergonha. Fui eu. Depois de ver a foto, eu precisava fazer alguma coisa. Precisava cuidar de vocês. Mas eu sabia que você nunca aceitaria meu dinheiro. Era dinheiro sujo, o mesmo que usei para tentar fazer você desaparecer. Então, eu criei a fundação. Era a única maneira que encontrei de te ajudar, de te dar as ferramentas para crescer, sem contaminar sua vida com a minha presença. A revelação a atingiu como uma onda. O milagre, o golpe de sorte, a mão do destino que a ergueu, era ele. O mesmo homem que a derrubou. A complexidade daquilo era avassaladora. A raiva, que fora seu combustível por tanto tempo, começou a se dissipar, não dando lugar ao perdão, mas a algo muito mais confuso, uma compreensão dolorosa. Ela olhou para ele, mas não viu o monstro que a abandonou. Viu um homem profundamente ferido, assombrado pelos demônios de sua infância, que cometeu um erro terrível por razões que, embora erradas, nasceram de um trauma real. A dor que ele lhe causou ainda estava ali, uma cicatriz em sua alma, mas pela primeira vez ela também viu a dor dele. Um longo silêncio se instalou no pequeno depósito. Fernanda descruzou os braços, um gesto pequeno, mas significativo. Ela não o perdoava. Não ainda. Era cedo demais. A ferida era profunda demais. Mas o ódio, o veneno que a consumira por meses, havia se esvaído, deixando para trás um vazio cansado e um lampejo de empatia. Ela começou, a voz incerta. Eu preciso que você vá embora agora, Tiago. Ele assentiu, o alívio e a dor misturados em seu rosto. Ele não havia sido perdoado, mas havia sido ouvido. Claro,
Eu vou. Ele se virou para sair, mas a voz dela o parou. Tiago. Ele se virou. O nome dele é Enzo. Um soluço escapou de Tiago. Ele apenas assentiu, incapaz de falar, e saiu do depósito, passando pela loja silenciosa e desaparecendo na noite, deixando Fernanda sozinha no meio de sua nova vida, com a verdade estilhaçada aos seus pés. A ponte entre eles ainda estava em ruínas, mas naquela noite, uma única e frágil pedra havia sido colocada no lugar. Nos dias que se seguiram à confissão de Tiago, Fernanda viveu em um estado de tumulto silencioso. A loja, que antes era seu refúgio e símbolo de sua independência, agora parecia assombrada pela verdade. Cada peça que ela tocava, cada encomenda que embalava, era um lembrete de que sua sorte não fora um acaso do destino, mas um ato de penitência de um homem que ela tentava desesperadamente odiar. A raiva, que fora uma âncora tão sólida, havia se soltado, deixando-a à deriva em um mar de emoções conflitantes. Ela se pegava pensando nele, não mais como o monstro frio que a abandonara, mas como o menino ferido em sua confissão. Ela não conseguia perdoá-lo. A ferida era uma cicatriz profunda em sua alma, um lembrete constante da dor e da solidão que ele a fez suportar. No entanto, o ódio se fora. Em seu lugar havia uma compreensão cansada, uma empatia relutante que a deixava confusa e exausta. Camila, percebendo a mudança em sua amiga, tentou intervir. Nanda, o que ele fez foi imperdoável. Não deixe que uma história triste te faça esquecer a dor que ele te causou. Eu não esqueci, respondeu Fernanda, a voz baixa, enquanto ajeitava um móbile na vitrine. Nada foi esquecido, mas o ódio estava me consumindo tanto quanto a tristeza. E eu preciso pensar no Enzo. O que será melhor para ele? Essa era a pergunta que ecoava em sua mente, dia e noite. Enzo, seu filho, que tinha o sangue de Tiago, os olhos de Tiago. Negar a existência do pai seria uma forma de proteger seu próprio coração ferido, mas seria justo para seu filho privá-lo de conhecer um pai que, por mais falho que fosse, demonstrava um arrependimento devastador? Após uma semana de deliberação interna, ela tomou uma decisão que exigiu cada grama de sua força. Ela enviou uma mensagem curta para Tiago, sem rodeios, sem emoção. Se a sua oferta de conhecer o Enzo ainda estiver de pé, podemos tentar, mas com as minhas regras, em um lugar público, que o foco é apenas ele. A resposta de Tiago foi quase instantânea, como se ele estivesse esperando por aquela mensagem a cada segundo do dia. Sim, claro. Quando e onde você quiser. Obrigado, Fernanda. Obrigado. O primeiro encontro foi marcado para o mesmo parque onde Tiago a observara secretamente. Era um território neutro, aberto, seguro. Quando Fernanda chegou, empurrando o carrinho de Enzo, ela o viu sentado em um banco, as mãos entrelaçadas com força, a postura tensa de um réu, esperando seu veredito. Ele não parecia um milionário, parecia apenas um homem apavorado. Ela parou a uma distância segura. O silêncio entre eles era denso, carregado com o peso de tudo o que não foi dito. Ele está dormindo, ela disse, quebrando o gelo. Tiago se levantou lentamente, aproximando-se como se estivesse se aproximando de um animal selvagem. Ele parou ao lado do carrinho e olhou para dentro. Pela primeira vez, ele via seu filho não através da tela de um celular, mas em carne e osso. O peito de Enzo subia e descia em uma respiração suave, os lábios pequenos entreabertos. A visão era tão avassaladora, tão real, que Tiago teve que se apoiar no banco para não vacilar. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Ele não tentou escondê-las. Fernanda observou a cena, o coração apertado. Ela esperava sentir raiva, ressentimento, mas tudo o que sentiu foi uma onda de tristeza compartilhada. Naquele momento, eles não eram o traidor e a traída. Eram apenas dois pais olhando para o filho que compartilhavam. Eles ficaram ali por quase uma hora, a maior parte do tempo em silêncio. Quando Enzo acordou, os olhos de Tiago se arregalaram, cheios de pânico e admiração. Fernanda o pegou no colo, e os olhos do bebê, curiosos, focaram no rosto do homem desconhecido. "Posso?" Tiago perguntou, a voz frágil, as mãos estendidas, hesitantes. O coração de Fernanda deu um salto. Essa era a prova de fogo. Entregar seu filho, seu bem mais precioso.
para o homem que a mandou se livrar dele. Por um instante, ela quase recuou. Mas então, ela olhou para o rosto de Tiago, para o anseio desesperado e a súplica em seus olhos, e soube que precisava dar aquele passo. Com o coração na garganta, ela cuidadosamente passou Enzo para os braços dele. Tiago segurou seu filho pela primeira vez. Ele era desajeitado, rígido, aterrorizado com a ideia de machucá-lo. Enzo, sentindo a tensão, começou a resmungar. Relaxe, disse Fernanda, a voz mais suave do que pretendia. Apoie a cabeça dele aqui. Fale com ele. Tiago o aninhou mais perto, o corpo tremendo. Oi, Enzo, ele sussurrou, a voz embargada. Eu sou seu pai. Como se por mágica, Enzo parou de resmungar e olhou para ele. Sua mãozinha gorducha se abriu e se fechou, finalmente agarrando o dedo indicador de Tiago. Aquele pequeno toque, aquele aperto instintivo, quebrou a última defesa de Tiago. Um soluço escapou de sua garganta, e ele abraçou seu filho contra o peito, o rosto enterrado nos cabelos macios do bebê. Fernanda se afastou um pouco, dando-lhes espaço, sentindo um nó se formar em sua própria garganta. Ali, sob a luz do sol da tarde, uma ponte frágil e trêmula começava a ser construída sobre o abismo que os separava. Os encontros no parque se tornaram um ritual semanal. Tiago nunca pressionou por mais. Ele era paciente, respeitoso, sempre seguindo as regras de Fernanda. Ele não tentava reconquistá-la. Ele se concentrava inteiramente em seu filho. Aprendeu a trocar fraldas em um trocador público, a dar mamadeira, a decifrar os diferentes tipos de choro. E o mais importante, ele falava. Durante esses encontros, ele lhe contou que havia começado a fazer terapia. Preciso entender de onde vem esse monstro dentro de mim, ele disse a ela um dia, enquanto observavam Enzo tentando engatinhar na grama, para ter certeza de que ele nunca mais vai assumir o controle. Lentamente, as conversas se tornaram mais longas, mais fáceis. Eles não falavam do passado doloroso, mas do presente, das noites sem dormir de Enzo, do crescimento da loja, de pequenas coisas do dia a dia. Fernanda se viu compartilhando suas preocupações sobre um novo dente que estava nascendo, e ele a ouvia com uma atenção que ela não via desde o início de seu casamento. Ela via um homem lutando ativamente para ser melhor, para se curar, para se tornar o pai que Enzo merecia. A transição dos encontros públicos para o apartamento dela foi natural, não planejada. Em um dia chuvoso, quando o parque não era uma opção, ela se viu convidando-o para entrar, sem sequer pensar muito a respeito. Vê-lo em seu pequeno apartamento, o espaço que era um testamento de sua sobrevivência a ele, foi surreal. Mas ele não agiu como um milionário em um ambiente humilde. Ele se sentou no chão, brincou com Enzo e seus blocos de montar, e parecia mais em casa ali do que ela jamais o vira na mansão luxuosa. A mágoa de Fernanda ainda estava lá, mas estava sendo lentamente coberta por camadas de novas memórias. A imagem dele adormecendo em sua poltrona com Enzo dormindo em seu peito. O som de sua risada genuína quando Enzo cuspiu purê de cenoura em sua camisa de grife. A forma como seus olhos brilhavam sempre que ele falava sobre o futuro do filho. Aquele amor que ela pensou estar morto e enterrado começou a se mover, a respirar de novo. Era diferente agora. Não era o amor cego e idealista de antes. Era um amor cauteloso, maduro, forjado no fogo da dor e do perdão gradual. Em uma tarde de sábado, meses depois do primeiro encontro no parque, eles estavam na loja. Enzo dormia em seu carrinho nos fundos, e os dois organizavam uma nova prateleira, trabalhando lado a lado em um silêncio confortável. Eu nunca te agradeci de verdade por isso, disse Fernanda, gesticulando para a loja ao redor deles. Pela fundação, pelo impulso, mesmo que tenha sido complicado, você me deu a chance de construir isso. Tiago parou de arrumar os brinquedos e se virou para ela. Você já tinha as ferramentas, Fernanda. Eu só dei um empurrão. Você construiu tudo isso sozinha, com o seu talento, sua força. A mão dele encontrou a dela sobre a prateleira de madeira. O toque foi hesitante. Um pedido, não uma exigência. Carregava o peso de tudo o que eles viveram. A paixão, a traição, a dor, o arrependimento e a lenta reconstrução. Desta vez ela não a retirou.
Ela virou a mão e entrelaçou seus dedos nos dele. Ele se aproximou, e ela viu em seus olhos não apenas o amor, mas o respeito. O respeito que faltara naquele dia terrível em seu escritório. Ele ergueu a outra mão e tocou seu rosto, o polegar traçando suavemente a linha de sua mandíbula. E então, ele a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, como os do passado, mas um beijo de recomeço. Era terno, hesitante, cheio de promessas não ditas. Era um beijo de perdão. A história deles não terminava ali com um felizes para sempre fácil. Havia mais cicatrizes para curar, mais confiança para reconstruir. Mas o final daquela tarde não era um ponto final, e sim um novo capítulo. A cena que se desenhou foi poderosa em sua simplicidade. Os três juntos, na loja que nasceu da dor, mas que se tornou um símbolo de esperança. Tiago entregou a Fernanda um pequeno quadro de animal para ela colocar na prateleira. Seus olhares se encontraram por cima do objeto, e eles sorriram. Eles não estavam reconstruindo as ruínas de seu casamento. Estavam construindo algo inteiramente novo, juntos, tijolo por tijolo, sobre a fundação sólida de um amor que fora quebrado, testado e, finalmente, renascido, mais forte e mais verdadeiro do que nunca. E assim termina a jornada de Fernanda e Tiago, uma história que nos lembra que o perdão é uma construção e que o amor de uma mãe é a força mais poderosa que existe. E aí, gostou? Se essa trama sobre segundas chances te prendeu até o fim e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda o nosso cantinho a crescer e a levar mais histórias como essa para outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no nosso próximo encontro.